Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 21 de abril de 2024, né? Um domingo. Estamos começando mais um momento João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a palavra do Senhor. Amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número, Pai. Eu apresento o lar, a família, o ministério, o chamado, tudo que você tem confiado na minha pessoa. Nessa hora eu te peço, Pai, vai de encontro com a vida daquele irmão, daquela irmã, daquela ouvinte que vai estar ouvindo a ministração dessa palavra, que você possa estar alcançando, entrando com cura, com libertação, com salvação. Deus, quebrando as obras de macumbaria, de feitiçaria, libertando, curando. Senhor, visita os enfermos neste dia. Se tiver alguém desempregado, que o Senhor possa abrir a porta. Se tiver alguém precisando de um mantimento, você pode tocar em alguém para levar o mantimento, Pai. Senhor, aquela mãe solo que não tem o que fazer neste dia, está desesperada. Envia o socorro. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Senhor, visita os idosos também, as crianças que são abusadas, maltratadas, espancadas. Visita os três poderes do nosso país, o executivo, o legislativo e o judiciário. Amém. Amém? A palavra do Senhor, ela está aqui no Salmo 11. E ela diz assim, aleluia. Título 1, já começa 1, aleluia, aleluia, né? Esse aleluia, depois a gente vai falando sobre ele, tá bom? Darei graças ao Senhor de todo o coração na reunião da congregação do justo. Grandes são as obras do Senhor, nelas meditam todos os que apreciam os seus feitos. Manifestam majestade e esplendor, e a sua justiça dura para sempre. Ele fez proclamar as suas maravilhas, o Senhor é misericordioso e compassivo. Deu alimento aos que o temia, pois sempre se lembra de sua aliança. Mostrou ao seu povo seus feitos poderosos, dando-lhe as terras das nações. As obras das suas mãos são fiéis e justas, todos os seus preceitos merecem confiança. Estão firmes para sempre, estabelecidos com fidelidade e retidão. Ele trouxe redenção ao seu povo e firmou a sua aliança para sempre. Santo e temível é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso e será louvado para sempre. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora entramos na tua presença santa mais uma vez, pedindo perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados que são em número. Deus, eu apresento o lar, a família, o ministério, o chamado, tudo sendo confiado na minha pessoa. Eu te peço, Senhor Deus, me ajuda a ministrar a tua palavra segundo a tua vontade, não segundo aquilo que eu quero. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, amém? Amém. Nossa, história que a nossa mente voa é tanta coisa que eu vou te falar, viu? Mas, amém, né? Esse aleluia aqui já começa assim, louvando a Deus, aleluia, glória a Deus, né? Glorificando o nome do Senhor, pela sua justiça inesgotável, porque o nosso Deus, ele é justo, e a sua justiça é inesgotável, a sua justiça é permanente, né? Ele mostra, esse aleluia aqui, mostra a grandeza de Deus, que a gente tem que glorificá-lo. Assim, darei graça ao Senhor de todo o coração na reunião da congregação do justo. Temos que dar graça ao Senhor, né? Esse louvor aqui de aleluia já é um louvor a Deus, dando graça e glorificando a Deus. A reunião do justo, né? Essa assembleia aqui provavelmente era uma reunião onde ele se reuniu, né? Para glorificar a Deus. E hoje a gente faz isso na igreja, né? Nos ministérios, hoje é conhecido como ministério, né? Então, é só as pessoas que entendem que Deus é misericordioso, né? Aonde os retos e os justos conseguem entender a grandeza de Deus, né? Retos e justos são quase o mesmo tipo de pessoas. As pessoas retas é aquela que anda no caminho do Senhor. E a pessoa justa é aquela que pratica a justiça. Então, a gente tem que ser justo, né? Eu acho muito estranho, igreja, a gente está no tempo onde a justiça muitas vezes é tido como algo tolo, né? As pessoas não confiam, não gostam de fazer aquilo que é certo. A injustiça reina, mas a justiça, não, ela não prevalece, né? Aqui na terra. Mas para o nosso Deus, né? A justiça, ela é certeira, né? E naquele grande dia todos nós vamos dar conta ao Senhor, né? Isso é muito importante, né? A justiça de Deus, ela é... Nossa, não tem nem palavra. A justiça de Deus é a justiça de Deus, né? A justiça de Deus é a justiça de Deus e pronto, né? Então, é assim, grandes são as obras do Senhor, nelas meditam todos os que apreciam, né? Então, grandes obras Deus fez. Quantas coisas Deus fez? Se você parar para pensar, quantas coisas Deus tem feito ao favor da minha vida, da sua vida? Eu mesma tenho muitas coisas para contar sobre Deus. Só dele ter me tirado do lamaçal,
de lodo e ter me revelado a sua palavra, ter me revelado o mistério do evangelho, nossa, isso para mim é maravilhoso. E eu sei também que, lembrei-me aqui agora de quando ele resgatou meu pai. Meu pai foi o primeiro, né? Meu pai foi resgatado, meu pai era alcoólatra, meu pai foi para Deus e amor, né? Então, assim, olha só, meu pai bebeu até os 70 anos, bem dizer, né? 10 anos depois, 68 por aí. Né? Ele aceitou Jesus e Deus, né, libertou ele. Depois, apesar que ele morreu com Alzheimer, mas eu creio que Deus não levou em consideração o tempo que ele estava doente. Eu creio que meu pai morreu no Senhor, né? Eu tenho certeza. Porque quando a pessoa tem Alzheimer, ela volta para o passado, né? Ela voltava a ser católica. Então, eu sei que Deus ele não levou em consideração. Mas isso é tremendo, igreja, né? A gente vê grandes são as obras do Senhor nela, medito todos os que apresentam. Assim, Deus fez grande coisa. Deus alcançou meu pai, depois o Senhor me alcançou. E assim sucessivamente, Deus foi mudando a minha história. Então, quando eu olho assim, eu sou um testemunho do que Deus fez na minha vida, né? E muitas vezes, simplesmente, nos desprezam, né? Porque acham que você serve a Deus, que você é tola, que você é isso e que é aquilo, que nada. Eles que estão perdendo, porque nós estamos no caminho reto, né? No caminho do justo, o justo, né? Isso é muito importante, né? E demora um tempo a gente entender, né? Mas isso é muito importante, saber que, nossa, que o Senhor nos resgatou das trevas para a luz, né? Apesar da igreja que tem muita gente que só tá ali como os 10 leprosos, sabe? Foram 10 e só um voltou, que era estrangeiro, que era o samaritano, porque os 9, que eram judeus, não voltaram, né? Que conheciam, né? Que era da linhagem ali de Jesus, não voltaram. Só o samaritano. E não é diferente nos dias de hoje, né? Então, quando a gente para a gente entender como que a salvação ela é ampla, né? A gente entende que é multidões. E dessas multidões, são pouquíssimos que vai se salvar, né? Então, a gente tem que lutar constantemente, né? Pela nossa salvação. Não trocaram por um prato de lentilha, né? Por prazeres momentâneos, né? Quando você entende que a salvação ela é muito mais que isso, que a gente está aqui de passagem, que é tudo efêmero, que nós temos uma alma, que é a alma eterna, então a gente tem que focar, né? E buscar o Senhor, né? Buscar não se desviar do caminho do Senhor. Sempre manter reto, no caminho reto. Não é fácil, mas temos que estar no caminho reto. Ele disse mais aqui, os seus feitos manifestam majestade e esplendor, e a sua justiça dura para sempre, né? Então, os feitos do Senhor, ele vai manifestar o quê? Acabou de falar, né? Justiça, porque demonstra os atos de Deus, né? Os atos de benevolência para caminho com a sua vida. Mas para isso, a majestade e o esplendor do Senhor e a sua justiça dura para sempre. E a justiça do Senhor, ela vai durar para sempre, porque nós temos, acabei de falar, né? Nós temos uma alma que ela é eterna. E nosso Deus, ele é eterno. Então, o atributo de Deus é a eternidade. Então, o para sempre aqui é sempre. É, meu amor, carro branco. É para sempre. Então, por isso que a gente tem que cuidar. Esse templo aqui é só uma caixa que leva uma alma e espírito, né? Mas nós temos que cuidar do templo do Espírito Santo de Deus, somos nós, né? Mas, além desse templo, nós temos uma alma que é eterna, né? E essa majestade, o esplendor, essa justiça dura para sempre. Nós vamos estar do lado de um Deus justo, eternamente, para sempre, né? Mas é para os retos e justos. Os ímpios, oh meu Deus do céu, vão queimar no fogo eterno. Então, quando a gente vê a pessoa, né, aqui, ai, fulano tem tanta amiga, não sei o que, com falso. Às vezes eu falo com pessoas assim, Renato, como as pessoas falsas, né, se juntam com as pessoas falsas e reina, né? Eu tenho uma situação e isso me incomoda muito. Eu vejo assim, Senhor, como pode, né? Pessoa fingida, né? Finge. E ali, né? Nossa, eu não consigo nem expressar, que é muito chato, né? Então, assim, pra gente que tenta servir ao Senhor Jesus, a gente vê que é algo complicado, porque a gente vai dar conta, né? Vamos dar conta de tudo que a gente faz, né? Então, assim, eu tenho muito medo, igreja, assim, de perder a salvação. A única coisa que eu tenho medo é de perder a salvação, né? Porque o inferno é algo real. Então, a gente tem que lutar pela nossa salvação, né? Se o mistério do evangelho for revelado para mim e para você, então vamos em frente, no caminho reto, que é o caminho do justo, né? Não adianta eu estar na igreja e não ser uma pessoa reta perante o Senhor. De nada voca. Nada, nada, nada. Porque eu tenho uma alma que é eterna, né? E todos nós vamos dar conta perante o tribunal de Cristo. Ninguém vai escapar. Todos, igreja.
A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Muito cuidado. Nós falhamos, claro que nós somos falhos. Ninguém é santo, 100% santo. Mas nós tentamos nos santificar a cada dia. Ele fez de proclamar suas maravilhas. O Senhor é misericordioso e compassivo, né? A gente vê as maravilhas do Senhor. Olha, desde a fundação do mundo, a gente vê a maravilha do Senhor. Mesmo o diabo tentando frustrar, Deus, ele sempre é maravilhoso. A gente vê que quando Caim matou Abel, Satanás pensou que triunfou, aí Eva teve seu filho Sete, continua a descendência do justo e do ímpio, que é o de Caim. Então Deus, ele sempre é misericordioso e compassivo, ele sempre vai mostrar a tua misericórdia. O diabo achando que tá triunfando, Deus vai lá, não tá não. Põe uma vírgula e vida que segue, né? Deu alimento aos que o temia, pois sempre se lembra da sua aliança. A gente pode lembrar do povo no deserto, né? Lembra da peregrinação? E a gente pode lembrar também o Salmo 23, que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Então, a provisão diária do Senhor na minha e na sua vida, né? Daqueles que confiam no Senhor. Igreja, aleluia, glória a Deus. Às vezes eu pego a palavra do Senhor e eu tô lendo, eu falo, você sente a presença do Senhor, né? Você sente a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. E assim, esse dia eu tava lendo, foi ontem, né? O Salmo 23, e eu falei assim, Senhor, olha que presença. Não é simplesmente um livro que você lê. É algo, um mistério do Evangelho. É algo espiritual. Porque a palavra do Senhor, ela confronta, ela fala comigo e com você. Olha que coisa linda. Então, deu alimento aos que o temia, pois sempre se lembra de sua aliança. Então, Senhor é meu pastor e nada me faltará. Senhor, eu tô passando por uma situação difícil, meu esposo está desempregado, mas o Senhor é meu pastor, não vai faltar. Até aqui o Senhor tem me sustentado, né? Logo quando eu casei há 23 anos atrás, eu tinha medo de passar necessidade, e não sei se eu já deve ter contado em outros vídeos, porque isso me marcou muito. E eu comprava e estocava carne, para quando a gente casasse tivesse. Eu não como carne, eu como mais arroz, feijão, ovo, né? Salsicha. E só. Em vez de quando o hambúrguer, mas o meu forte é o ovo. Acho que nem ultimamente ovo eu tô comendo. Uma carne moída, um pouquinho, às vezes eu como. Eu fui numa sopa uma vez e comprei muita carne moída e estoquei. E quando eu casei, que eu tinha medo de coisar, e aí eu olhava para aquela carne e eu não conseguia comer, a igreja tinha uns 5 quilos. E ali eu peguei e dei. E depois eu fiquei pensando, falei, Senhor, né? Eu comprei com medo de não ter, mas Deus não deixou faltar. E se passaram 23 anos, igreja, né? De casado. 23 anos, vai fazer agora dia 28 de julho. E nunca faltou a igreja, nunca faltou, né? Deus sempre viu a providência. Então, assim, e às vezes eu olho assim, eu falo assim, Senhor, como o Senhor tem cuidado, né? Era eu e meu esposo, não faltou. Depois veio eu, meu esposo e meu filho, não faltou. Veio eu, meu esposo, meu filho e minha filha, não faltou. Depois veio eu, meu esposo, meu filho, minha filha e meu outro filho, não faltou. E agora é eu, meu esposo, eu, meu filho, minha filha, meu filho e meu filho. E Deus não tem deixado faltar, e não vai deixar a igreja. Porque eu sirvo um Deus que é verdadeiro. E Deus, ele conhece o meu coração, né? E Deus, ele sabe aqueles que são seus, de verdade, igreja. Muitas vezes nós somos provados, né? Então, assim, eu fico muito feliz, assim, em saber que eu tenho um Deus que cuida de mim, né? Ele não falha. Ele chega na hora certa, no momento certo. Então, e deu alimentos que eu temia, pois sempre se lembra de sua aliança. Eu sei que Deus, ele sabe. Que eu levantei minha mãe e aceitei ele como Senhor Salvador da minha vida, eu nunca mais, né? Eu fui num centro de macumba, eu fui, né? Voltei para trás, né? A trancos e barrancos, mas eu tô aqui, né? E eu quero crer que ele pesa isso, sabe? Ele pesa, assim, né? Então, isso para mim é muito importante. Eu nunca duvidei, eu nunca tive dúvida, né? Quando eu aceitei Jesus. Até hoje, eu sei que foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. E eu não me arrependo, né? E às vezes eu falo assim, se eu me arrependo, eu falei assim, eu me arrependo de não ter te conhecido antes. Eu falei assim, não, esse é o momento, esse é o dia. Porque talvez se tivesse nascido na minha casa, você não estaria comigo hoje. Realmente, é verdade, né? Deus, ele é conhecedor de todas as coisas. Diz assim, mostrou ao seu povo seus feitos poderosos, dando-lhe as terras das nações. Então, Deus, ele sempre cuida, né? Aqui a terra das nações, a gente pode lembrar do povo de Israel, né? Quando o Senhor deu ai, Jesus, a terra que mana leite e mel, a terra prometida para eles, né? Ele teve que tirar muitas nações para eles tomarem posse. Ali lutaram com muitos, né? E até hoje, né? O povo de Israel luta, né? E diz assim,
As obras das suas mãos são fiéis e justas. Todos os seus preceitos merecem confiança. Tudo que Deus faz, igreja, é justo, né? É justo, porque no Senhor a majestade e esplendor, né? Merece confiança, igreja. Tudo que diz respeito a Deus merece confiança. Tudo. Muitos vai querer tirar você do caminho, né? Mas permaneça firme. Porque esse mistério do evangelho é algo que Deus revela para os seus, né? Muitos, a gente falou dos 10 leprosos, pode até se chegar, mas não vai firmar. Vai por causa de uma profecia, vai por causa de algo imediato. Mas nós estamos aqui por causa de algo eterno, que é a salvação, né? E isso tem que ser dito com clareza, né? Eu mesma, quando eu fui por algo passageiro, porque eu queria um alívio da minha alma. E eu tô aqui até hoje. Então, assim, eu fico maravilhada, porque para mim foi revelado o mistério do evangelho e para muitos não vai ser, né? Então, estão firmes para sempre, estabelecidos com fidelidade e retidão, né? Estão firmes. Então, quando a gente vê, estão firmes para sempre, estabelecido com fidelidade e retidão, as coisas do Senhor é para sempre. Porque o nosso Deus é reto, né? E Jesus Cristo diz assim, Jesus é a rocha, né? A nossa rocha é Cristo, Deus é a rocha, né? Nosso rochedo. Então a gente está firme em um Deus que ele é verdade, né? Então ele é misericordioso, ele é compassivo, e isso é muito importante. E ele diz aqui no 9, ele trouxe redenção ao seu povo e firmou a sua aliança para sempre. Santo e temível é o seu nome. Ele trouxe redenção, né? E a gente sabe que essa redenção chegou para mim, chegou para você através do quê? De Cristo, né? Do sangue de Cristo, né? E os atos que Deus fez benéfico ao povo dele também, né? No Velho Testamento. E hoje chega para mim e para você a redenção, né? A salvação através de Cristo, o resgate, né? Da cruz, né? Então isso é muito importante, né? A gente não pode esquecer, porque esse Deus é santo e temível, é o seu nome. Olha que coisa linda. Ele é o único que é santo, é só ele, igreja. Ele trouxe redenção ao seu povo e firmou a sua aliança para sempre. Santo e temível é o seu nome, né? Então, assim, a nossa aliança, nossa, está no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O sangue de Jesus tem poder, o nome de Jesus tem poder. Nós somos sempre de expressão de Deus, eu não canso de dizer isso. Nós temos que ter certeza, temos que estar focado no alvo que é Cristo, né? E ele é o nosso alvo, né? Porque quando a gente não acerta Cristo, a gente erra o alvo. E errar o alvo é muito complicado, não dá, né? Então, e tem mais. E esse 10 aqui, 11 e 10, eu sempre falo, né? Assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. O que é o temor do Senhor? É o respeito, né? Saber que esse Deus ele é grande, né? Quando nós tememos a Deus, aqui fala da sabedoria, né? Piedosa do Senhor para com a minha vida, com a misericórdia, né? E esse temor aqui é o princípio da sabedoria. Então, quando a gente teme a Deus, a gente é sábio, né? Porque igreja, o inferno, ele é real. O caminho dos ímpios é real, né? E os caminhos do justo e do resto também é real, né? É o céu. Aí está ao lado do Senhor, né? Então, quando ele fala, é o princípio da sabedoria. Quem não tem sabedoria, o tolo, ele vai achar que isso aqui tudo é maravilhoso, mas isso aqui tudo é passageiro, igreja. Eita Deus, aqui tudo é efêmero, é passageiro, né? Tudo passa. Sabe, às vezes, a gente fica preocupada, às vezes as pessoas não sabem o dia que vai chegar a sua senha, né? A sua hora na fila da morte, né? Então, esteja sempre preparado. Porque se a morte chegar para você e você não estiver preparado, você vai para o inferno. E a palavra do Senhor diz que os mortos não louvam a Deus. O momento é hoje, é aqui. Neste momento, nós temos a escolha, mas da pós, não temos. Então, assim, todos os que cumprem seus preceitos revelam bom senso e ele será louvado para sempre, né? Então, diz assim, que cumpre os seus preceitos, o pronome, né? Então, é um pronome e que está falando dos preceitos do Senhor, é um pronome hebraico, né? Então, é uma base religiosa que significa você ser sábio. A sabedoria é servir a Deus. A sabedoria é estar no caminho reto, no caminho certo. A sabedoria é adorar a Deus. Não se deixe levar por emaranhados de pessoas falsas, mentirosas no caminho dos ímpios. Fique no caminho reto. No caminho dos ímpios, sempre vai ter muita gente para aplaudir.
No caminho do justo e do reto, que é do Senhor, não. Mas este caminho vai te levar para a vida eterna, amém? Salmos 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos que o cumprem, os seus preceitos revelam bom senso. E ele será louvado para sempre, amém? Deus abençoe um domingo abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém?